Muito bem, no que se segue, quero discutir com vocês alguns aspectos apenas do traçado do diagrama polar. Antes de falar do traçado do diagrama polar, vamos rever alguns conceitos aqui no plano S e nós veremos também o mapeamento disso na resposta em frequência na forma do diagrama de Bode. Vamos considerar primeiro o caso contínuo. Então, apenas a título de ilustração, temos um sistema com um polo e um zero. Deixa eu trocar aqui antes de nos enveredarmos pelas nossas aventuras. Muito bem, então temos um polo aqui em S igual a menos 1, um zero em S igual a menos 2. Já discutimos em outros vídeos, por exemplo, como avaliar f de j ômega, suponhamos nesse ponto. Lembrando apenas que j ômega corresponde a S sigma mais j ômega para sigma igual a zero, ou seja, ao longo do eixo imaginário. Então, em todos os nossos arrazoados aqui, nós tomaremos pontos teste sobre o eixo j ômega. E, em particular, não há necessidade de tomarmos valores negativos, vamos tomar apenas valores positivos. Para avaliarmos o valor de f de j ômega nesse valor de frequência, ligamos esses dois elementos ao ponto teste. O módulo é dado por esse módulo, comprimento B, sobre o comprimento A, vocês estão lembrados disso, e a fase nesse ponto é dado por essa fase, chama θ1, menos esta fase φ1. Então, se começarmos neste ponto daqui, aqui está fácil de enxergar o que será o módulo. O módulo será 2 dividido por 1 é 2. Então, podemos imaginar alguma coisa aqui, que se supusermos que isso está em dB, então 20 log na base 10 de 2. Então, o diagrama sai daqui. E a fase θ1, claro, é zero e φ1 também é zero. Então, o módulo sai daqui, a fase sai daqui. À medida que esse ponto começa a subir, continuamos fazendo essas mesmas contas e sabemos que, em essência, o que acontece aqui é isso continuar mais ou menos reto, é uma assíntota de baixa frequência, aí ela começa a cair quando encontrar a frequência do polo, eventualmente ela voltará aqui na frequência quando encontrar o zero. Okay? 0 dB significa 1. Aqui vemos que para ômega igual a zero, o ganho é 2 sobre 1, então 2 em dB. E para ômega tendendo a infinito, esse ganho é 1, ou seja, 0 dB. E em termos de fase, então, se a gente pensar, por exemplo, só a parte da alta frequência. Na alta frequência, meu ponto teste está lá no infinito. Então, isso aqui essencialmente está assim, isso aqui está assim, indo para o infinito. Então, observe que esses dois, os módulos são praticamente idênticos. Então, um dividido pelo outro é 1 é 0 dB. E essa fase é 90, essa fase é 90. 90 menos 90, porque é 0 menos polo. A fase em alta frequência também vai ser 0. E aqui no meio, vimos que havia saído do zero, ela vai fazer alguma coisa assim e voltar para o zero. Okay? Então, são esse tipo de raciocínios que nós vamos precisar aqui nas próximas duas transparências. O que a gente quer fazer, em particular aqui, é considerar o caso em que há, por exemplo, um polo sobre o eixo J ômega. Está aqui. Vocês sabem que o caminho contorno fechado gama não pode passar por cima de polo, né? Então precisamos fazer um desvio e para que esse desvio seja imperceptível, esse raio tende a zero. Então isso aqui pode ser realmente muito perto
né, microscopicamente próximo, é o suficiente para não passarmos por sobre o zero. Isto no plano domínio, e em se tratando da resposta, né, do diagrama polar, temos que entender como que isso mapeia para o plano f de S, que é o plano imagem. Muito bem, para fazermos isso, nós vamos tomar 3 pontos testes, um que eu chamei de S1, um que eu chamei de S2 e um que chamei de S0. E vamos fazer o que fizemos na transparência anterior. Lembrando que aqui é apenas um polo, então não existe o zero. Então, considerando S1, ligamos o polo a esse ponto, essa fase é menos 90. Em se tratando de um polo, então essa fase aparece negativa, então é mais 90, está aqui a fase de π sobre 2, né, em f de S1. E o módulo é o inverso desse raio, que vai a zero. Então é o inverso de R, só que R tende a zero. Vemos então que esse ponto f de S1 é um ponto lá no infinito, né, que atende ao fato de o módulo de 1 sobre R tendendo a zero é infinito, e nesta direção a fase é π sobre 2. Avançando para S2, temos o argumento com respeito ao módulo é exatamente o mesmo, é 1 sobre R, R tendendo a zero, portanto é infinito, mas a fase é nula. Então, o que temos f de S2 é esse ponto, com fase nula e módulo no infinito. Então, isso aqui está lá no infinito. E ao chegar em S0, o que temos, então, ligamos esse ponto aqui, o módulo continua sendo 1 sobre R, R tendendo a zero, portanto, o módulo infinito, fase π sobre 2, em se tratando de um polo, menos π sobre 2, é o que está indicado aqui. Portanto, F em S0 vem cá de baixo, né, lá para os infinitos, negativo, por quê? Porque para cá que temos a fase menos π sobre 2. Portanto, esse traçado aqui, em volta desse zero na origem, corresponde a vir lá de baixo, fazer alguma coisa aqui que vai depender do resto do sistema, chegar aqui, vai lá para o infinito, depois dar a volta lá pelo grande infinito e voltarmos aqui embaixo. Essa parte, que é o que obviamente interessa, dependerá de polos e zeros que o sistema tenha. Nós estamos simplesmente analisando o problema de como avaliar, como proceder quando houver polos na origem. O procedimento idêntico pode ser seguido se houver polos complexos conjugados. Em cada caso, teremos que fazer um pequeno desvio, o raciocínio é o mesmo. Muito bem. Então, o grande resultado aqui é que, se houver um polo na origem, chamamos isso de um sistema tipo 1. E o sistema tipo 1, vemos que o começo, o início do traçado do diagrama polar vem lá do menos infinito nesta direção, porque a fase é menos π sobre 2. Então, de forma geral, dizemos que para sistemas do tipo 1, o início do diagrama polar ele vem dessa região, né? Pode vir para o lado de cá ou para cá, e aqui já não me interessa, ou seja, não é que não interessa, mas eu não sei o que vai acontecer aqui, isso depende do resto do diagrama. Pelo mesmo raciocínio, se tivermos 2 polos aqui, o sistema é tipo 2, então o traçado do diagrama polar começará daqui, em menos π. Se houver 3 polos na origem, ou seja, um sistema tipo 3, o diagrama polar começará daqui. Em outras palavras, fase menos 270. Muito bem. E se não houver nenhum polo aqui na região, ou na região não, no ponto S igual a zero? Dizemos que se trata de um sistema tipo 0 e o início dele é algum valor finito sobre o eixo real positivo. Okay? Pois bem, o que muda disso tudo para o caso em tempo discreto? Então, o caso tempo discreto está indicado aqui, e o fato é, se nós fizermos um zoom dessa região,
veremos que isso daqui é perfeitamente equivalente ao caso contínuo. Ou seja, não muda nada. Isto que está indicado aqui é perfeitamente válido para o caso em tempo discreto também. Pois bem, agora continuamos aqui investigando o caso contínuo. Neste exemplo, saímos daqui, ou seja, trata-se de um sistema tipo zero. Mas a nossa atenção agora estará voltada para como que o diagrama polar chega nesta região. Esta é a região da frequência tendendo para o infinito. E no caso de sistemas contínuos, normalmente isso aqui vai para a origem desse plano, assumindo que o sistema em tempo contínuo passa baixas. Muito bem, então eu tenho vários traçados, eu fiz em cores diferentes e essas cores aparecem aqui. Pois bem, se isto daqui, que é a região de interesse, é frequência elevada, vamos pensar em termos de assíntota. Pensa em termos de diagrama de Bode na assíntota e eu quero saber como é que chega aqui. Em termos de módulo, todos eles estão chegando com módulo nulo. Então, ali não tem nenhum aspecto interessante para explorar. O que realmente aqui é interessante de observar é a fase com que essas curvas chegam à origem. Por exemplo, a curva azul e a curva verde chegam com fase menos 90. A curva marrom e a curva vermelha chegam com fase menos 180. A curva roxa e a curva preta chegam com fase menos 270. Esses são os valores das assíntotas de alta frequência para a fase, e elas estão indicadas aqui. De que dependem essas assíntotas? Da diferença de polos e de zeros. Então, no caso azul, a gente tem um polo, nenhum zero, a assíntota de menos 90. Então, a fase começa aqui, fase nula, vai aumentando negativamente até menos 90. No caso verde, isso ocorre também, mas observe que a fase fica mais negativa do que menos 90 e depois volta para menos 90. Se ela ficou mais negativa é porque tem dois polos. Não tem como ir além de menos 90 se não tiver um segundo polo. Mas se só tiver dois polos, ele chega em menos 180. Ele voltou para menos 90. É porque tem um zero. E essa diferença continua sendo 1, assim como era aqui. Por isso que a assíntota de alta frequência para a fase é menos 90. Pelo mesmo raciocínio, a curva em marrom, que chega na assíntota de menos 180, isso a gente consegue com dois polos e nenhum zero. Se eu puser um terceiro polo, a fase ultrapassa menos 180 no sentido negativo, mas como ela volta para menos 180, isso requer um zero. E, seguindo o mesmo raciocínio, então poderíamos ter 4 polos, nenhum zero para o caso roxo, 4 polos, um zero para o caso em preto. Muito bem. Então, é essencialmente esse raciocínio que a gente utiliza para decidir como é que o diagrama polar termina. E na transparência anterior, discutimos como é que ele começa. Então, temos alguma ideia do que esperar de um diagrama polar. Agora, como que esse raciocínio se transporta para o caso em tempo discreto? E aí onde que vem a novidade, porque ele não transporta bem. E a razão, o argumento é simples. Imagina um sistema com um único polo em tempo contínuo, a fase sai de zero e vai para menos 90 e fim de papo. Nesse caso daqui, lembre-se que a resposta em frequência ela é avaliada ao longo do ciclo de raio unitário, começando aqui, né? Vai por aqui, etc, até z igual a menos 1. O resto é espelho. Então, para z igual a 1, que é frequência zero, fase nula. Perfeito. Aí a fase vai aumentando, só que como é polo é negativo, perfeito. Observe, aqui a fase chegou em menos π sobre 2, mas ela vai continuar aumentando, né? Até chegar
em menos π. Um único polo, para o caso discreto, contribui com menos π de fase em alta frequência. Alta, entenda-se, não é infinito, que é outra mudança importante. Aqui a gente vai até menos infinito porque é o caso contínuo. Aqui, essa frequência, lembre-se que a máxima frequência é representável, que é o ωs sobre 2. E nessa frequência, um único polo já contribui com menos π de fase. Portanto, esta discussão aqui não se aplica, né? Não se aplica ao caso em tempo discreto. E o melhor que a gente tem a fazer, então, é simplesmente fazer o traçado via computador, ou se a gente tiver um diagrama de Bode, mapear esses valores aqui para o diagrama polar.